Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E é sempre muito bom ter vocês aqui comigo. Bom, hoje a gente vai falar sobre a Diana Kerr, como tantas mulheres no mundo sofrem com algum tipo de violência. Simplesmente por ser mulher. Toda mulher tem que ser tratada com respeito, com dignidade, com educação. Na verdade, todo ser humano precisa ser tratado assim. O caso da Diana, na minha opinião, não tem perdão. E fica aqui também um alerta. Toda mulher tem que ter o poder sobre o seu corpo, o poder sobre suas vontades. E isto tem que ser respeitado, sim. Todo cuidado é pouco. E agora vamos lá? Direto pro vídeo. Diana Maria Kerr Lopes Pinhel é uma garota que nasceu no dia 12 de abril de 1998, na cidade de Pozuelo de Alarcón, em Madrid, na Espanha. Ela era filha da argentina Diana Lopes Spinner e do empresário Juan Carlos Kerr. E ela tinha uma irmã mais nova chamada Valéria Diana. Bom, Diana tinha a vida normal de uma jovem de 18 anos. Frequentava as festas, sempre saía com os amigos, estava sempre se divertindo, era uma moça muito bonita. A Diana pertencia a uma família de classe média alta. Seu pai era um empresário de sucesso no ramo imobiliário, mas aí, em 2012, os seus pais se divorciaram. E foi um divórcio meio problemático, não foi muito amigável pelas duas partes. Eles não entravam num acordo. Eram brigas por conta da guarda da filha menor, a Valéria, por causa do valor da pensão e ainda sobre a divisão de todo o patrimônio da família. Então imagina, uma família conhecida na região, com todos esses desentendimentos, para a mídia era um prato cheio e eles viraram o foco de toda a mídia naquele momento. Mas apesar de todo esse processo difícil, conturbado, que durou aí uns 4 anos, as filhas sempre se encontravam com a mãe. E nas férias, as 3 costumavam viajar juntas. E em 2016 não foi diferente. A Diana, com 18 anos, e a irmã Valéria, com 16, foram viajar com a mãe para uma cidade pequena chamada Pobra do Caraminhal, que fica na Galiza, ali mesmo na Espanha. No dia 21 de agosto desse ano, 2016, a Diana, a mãe, as duas, a mãe e a filha tinham o mesmo nome, a mãe, por volta das 10h30 da noite, levou a Diana para se encontrar com umas amigas. Ela tinha já alguns amigos ali na cidade e, como estava tendo um festival tradicional ali, a Diana com as amigas iam para essa festa que ficava aí a mais ou menos 1 quilômetro de onde a Diana estava hospedada. E aí o que acontece? A Diana e as amigas ficam até de madrugada curtindo a festa. Por volta das 2 da madrugada, a Diana manda uma mensagem para a mãe dizendo que ia demorar um pouco mais. E aí, por volta das 2h30 da madrugada, já dia 22 de agosto, a Diana resolve ir embora. As amigas ainda ficam na festa e, como eu falei para vocês, essa festa ficava bem perto de onde ela estava hospedada. Então, apesar de já estar no meio da madrugada, a Diana não viu nenhum problema em ir sozinha e a pé para o hotel. Durante o caminho, um homem começa a seguir a Diana. Ela, com medo, assustada, manda uma mensagem de WhatsApp para a amiga, dizendo que um homem estava seguindo e mexendo com ela. A amiga pergunta o que ele está dizendo para ela. E ela responde que ele falou: "Morena, vem aqui". E a partir dessa mensagem, a Diana não respondeu mais nenhuma mensagem da amiga. Na verdade, ela nem sequer visualizou as mensagens. A última mensagem foi respondida às 2h43 da madrugada. A mãe da Diana acordou pela manhã e viu que a filha não estava. Ela até tentava ligar para a filha aí várias vezes, mas o telefone só caía na caixa postal. Ela ficou preocupada, mas esperou um pouco, porque a Diana poderia ter ido dormir na casa de alguma amiga. Mas o tempo passa e nada da Diana. Então a mãe procura a delegacia. Os policiais fizeram algumas perguntas para ela e descartaram a hipótese dela ter ido embora sozinha, porque as roupas e os documentos dela estavam todos lá no quarto. Descartaram também a possibilidade do sequestro, porque já tinha se passado aí algumas horas e não tinha nenhuma ligação pedindo resgate. Então, os policiais começaram as buscas pela região
principalmente nas proximidades de onde estava acontecendo o festival e também no caminho que a Diana teria feito para voltar para casa. E fazendo uma observação aqui, a polícia nessa fase das buscas pela Diana foi muito criticada por dar mais atenção ao caso da Diana do que a outros casos. Como a Diana era de uma família rica, eles achavam que a atenção da polícia ficou toda voltada para o caso dela. Eu não acredito que tenha acontecido assim, mas nesse momento a polícia foi muito criticada. Bom, a polícia questionou várias pessoas que tinham visto a Diana naquela noite e na madrugada, procuraram tudo ali pelo local, rastrearam o celular dela e conseguiram saber onde ela estava. E aí conversaram com as pessoas que estavam neste mesmo lugar no momento em que o sinal do celular da Diana desaparece. O último lugar do sinal do celular foi aproximadamente às 3 horas da madrugada, numa ponte que fica não muito longe do local da festa e do hotel que a Diana estava hospedada. Mas apesar dessas informações, a polícia não conseguiu chegar a lugar nenhum, nenhuma pista. Nenhuma evidência mostrava onde a Diana estava e muito menos quem era o homem que estava falando e mexendo com ela. O tempo foi passando, a polícia foi juntando informações, eles já tinham uma lista de suspeitos, mas não tinham nada concreto que ligasse algum desses suspeitos com a Diana. Até que 2 meses depois, em outubro, um pescador encontrou um celular e entregou para a polícia. Era o celular da Diana, que foi encontrado no rio que passa pela ponte Alcatron, exatamente onde o sinal foi captado pela última vez. O celular estava bem deteriorado, mas mesmo assim, eles enviaram para um laboratório para eles tentarem recuperar os dados daquele aparelho. A família da Diana era muito bem de vida, então eles estavam fazendo de tudo para encontrar a filha. Enquanto esse resultado não chegava do laboratório, a polícia já tinha um suspeito, um homem de 35 anos, casado e pai de uma filha, chamado Jorge Henrique Albuín, mais conhecido como El Chicle. Ele se tornou um dos principais suspeitos porque as torres de celular detectaram o sinal do celular dele e ficou comprovado que ele estava fazendo o mesmo caminho que a Diana fez, e exatamente no mesmo momento em que o sinal do iPhone da Diana foi perdido. E além disso, de estar fazendo ali o mesmo percurso que a Diana na mesma hora, ele não tinha ficha limpa na polícia. Ele já tinha sido condenado e já tinha ficado preso por 2 anos por tráfico de entorpecentes. E ainda tinha uma acusação de violência contra a irmã da sua esposa. A própria cunhada fez a acusação, mas depois a sua irmã pediu para que ela retirasse a acusação e aí ele foi solto. Jorge Henrique, o El Chicle, foi intimado a depor e a sua versão dos fatos era que ele não tinha ido à festa e que a sua esposa podia confirmar, porque naquela madrugada eles estavam juntos. A polícia foi, interrogou a esposa, que confirmou a versão dele, assim como os familiares dele que foram interrogados também confirmaram a mesma versão. E aí, com um álibi e tanta confirmação da versão dele, a polícia descartou ele como possível suspeito e deram sequência às investigações. O caso foi parar em todas as mídias, principalmente na TV espanhola, e a toda hora os pais da Diana apareciam, davam entrevistas pedindo para Diana voltar para casa e pediam para que, se alguém soubesse de alguma pista sobre ela, que ligassem para eles, que ligassem para a polícia, mas nada. E aí, em abril do ano seguinte, em 2017, 8 meses depois, o juiz encerrou as investigações até que novas provas, novas pistas aparecessem. O tempo foi passando, nenhuma evidência nova aparecia, e aí imagina, a dúvida do que realmente aconteceu vai acabando com as pessoas. Eu acho que, por mais que doa, a gente quer a verdade.
viver assim na dúvida como a mãe e o pai da Diana estavam vivendo naqueles últimos meses, acaba com o psicológico de qualquer um. E claro, os pais dela, que já estavam divorciados aí há 5 anos, acabaram se afastando ainda mais. E para completar todo esse drama da família, ficou exposto na mídia por todos esses meses. E aí a mídia não só noticiava sobre o desaparecimento da Diana, como também falavam da vida íntima deles. Só pela audiência que esse assunto tinha na televisão e nas redes sociais também. E as notícias eram publicadas sem saber se eram verdades, publicavam somente pela audiência mesmo. Eles chegaram a publicar que a mãe e a Diana não se davam bem e por isso a mãe poderia ter alguma coisa a ver com o sumiço da filha. Que a mãe tomava muitos remédios e ficava psicologicamente perturbada. Falavam que a Diana vivia nas festas, que ela namorava qualquer um e que ela usava roupas provocantes, como se o comportamento da Diana justificasse o que tinha acontecido com ela. A mídia falava cada barbaridade que não tinha nada a ver com o caso. Na verdade, eles mais atrapalhavam do que ajudavam. Bom, em julho de 2017, o laboratório conseguiu acessar os dados do celular da Diana e tiveram acesso à localização exata pelo GPS. E aí a investigação foi retomada e com essa informação mais precisa, eles poderiam saber exatamente o horário correto, o trajeto que a Diana fez naquela madrugada e também o horário que o celular foi jogado naquele rio. E essas novas informações levaram a polícia até o El Chicle, aquele suspeito. Mas ainda eles não tinham provas mais concretas para poder incriminar e prender. E aí o que aconteceu? No dia 27 de dezembro daquele ano, 2017, uma moça que morava ali na região é abordada na rua por um homem armado que a ameaça e pede o seu celular. Ele ainda tenta forçar a moça a entrar no porta-malas do carro, mas nessa hora aparecem 2 rapazes que dão de frente com a moça e com esse cara, e ele disfarça e pergunta para a moça se o nome dela é Carla. Ela fala que não, ele pede desculpas pelo engano e vai embora. A moça conseguiu gravar tudo numa mensagem de WhatsApp, mostrou para a polícia e reconheceu o El Chicle. Era tudo que a polícia precisava para poder prender ele. Então, no dia 29 de dezembro de 2017, ele foi preso por tentativa de sequestro dessa moça e pelo desaparecimento da Diana, já que ele estava no mesmo lugar que ela quando a Diana desapareceu. E a sua esposa também foi presa por falso testemunho. Lembram? Ela tinha confirmado a versão que ele estava em casa com ela na noite que a Diana desapareceu. Só que para se defender, a moça mudou sua versão e confirmou que ele não estava em casa na noite que a Diana desapareceu. E aí ela foi liberada e ele não, continuou preso. E quando ele foi confrontado pela polícia com as evidências, com as provas, ele acaba confessando. Segundo ele, tudo foi um acidente. Ele teria atropelado a Diana e quando ele vê que ela já estava sem vida, ele fica com medo e joga ela no rio. Essa versão não convenceu a polícia. Ele continua sendo interrogado e aí no dia seguinte ele acaba mudando a versão e fala onde ele escondeu o corpo da Diana. Num poço, numa fábrica de refrigerante abandonada que fica ali mais ou menos a 20 quilômetros do local onde ele pegou a Diana, mas fica a 200 metros da casa dele, do lado de onde ele morava. Ele levou a polícia até lá, mas ele falou que não tinha coragem de chegar perto do poço, porque ele tinha gravado na memória o rosto dela. O corpo da Diana ficou ali dentro do poço por exatos 497 dias. Os peritos forenses que analisaram o corpo relataram que ela havia sido estrangulada e que houve agressão e abuso. Os peritos também disseram que o corpo ficou boiando por pelo menos uns 20 dias, porque foram encontradas amostras de moscas no cabelo da Diana. E essas amostras só poderiam estar ali porque o corpo não estava mergulhado na água. Depois, o corpo ficou preso numa profundidade de mais ou menos uns 8 metros, o que mostra que o El Chicle
esteve no poço dias depois daquela noite e provavelmente, por ter visto o corpo boiando, ele amarrou blocos de cimento nela para que ela afundasse. O Wojciech foi preso, aguardando o julgamento, e antes de ser julgado pelo caso da Diana, ele também foi julgado pela tentativa de sequestro daquela moça. E ele acabou sendo condenado a 5 anos de prisão por esse caso. E no dia 17 de dezembro de 2019, ele foi condenado à pena máxima espanhola, que é a prisão permanente revisável, que é a mesma coisa que prisão perpétua. E ele ainda foi multado em 130 mil euros para cada um dos pais da Diana e 40 mil euros para Valéria, a irmã dela, além de ter que arcar com todos os custos legais do processo. A família da Diana ainda sofre com tudo o que aconteceu, principalmente a Valéria, a irmã dela, que nunca superou o que aconteceu com a irmã. O Wojciech foi preso e nunca, em nenhum momento, demonstrou nenhum sinal de arrependimento. Uma escultura da Diana foi inaugurada em uma praça com o seu nome na sua cidade natal, Pozuelo de Alarcón. E como eu falei para vocês, um caso triste e que deixa a gente indignado pela maneira como aconteceu. Uma moça tão jovem e um homem sem nenhum escrúpulo, porque ele já tinha abordado outras mulheres da mesma forma. Talvez a Diana tenha tentado se defender, provavelmente sim, e infelizmente acabou acontecendo isso com ela. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Vocês sabem que eu leio todos os comentários e a gente vai bater naquele papo virtual. Deixe também as sugestões de casos que vocês querem, que eu anoto aqui na minha listinha e aos poucos eu vou trazendo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de deixar aquele like para mim. Combinado? Eu espero vocês no próximo vídeo. Beijos!